Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Saiba mais acessando o site www.conhecendosods.com.br/festival. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas aqui no nosso painel de desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. E dentro do quadro de pessoas, é com muita alegria que recebo aqui os painelistas Eduardo Fará, Santocha e Oberon. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês de cada um deles, e começando pela Santocha, nossa mulher que está aqui representando todas as mulheres, e um tema muito importante e interessante que ela vai trazer. Mas Santocha ela é criadora da Academia da Nova Cidade, que é uma plataforma de treinamentos de hábitos para a vida urbana regenerativa. Santocha é jornalista, escritora, já visitou mais de 100 destinos no mundo, coletando histórias de transformação de cidades até criar uma metodologia para pessoas, organizações que queiram se afinar em uma nova lógica de viver em cidades. Então, seja muito bem-vinda, Santocha. Já para fazer uma introdução, ela vai falar sobre esqueça as metas e se concentre nos hábitos. Seguindo aqui com a Santocha, vamos falar também com o Eduardo Fará. Professor Eduardo é consultor de empresas nas áreas de relacionamento e desenvolvimento humano, com abordagens inovadoras. É também professor da FGV desde 2001, graduado, mestre e doutor em administração pela EASP-FGV, com tese em ética. É graduado em Direito pela USP, especialização pela ESAD em Barcelona, Espanha, e cursos pela Universidade da Califórnia, em Riverside, nos Estados Unidos. Além disso, é praticante de diversas técnicas de meditação desde 1995, estudioso e autor de jogos do autoconhecimento para pessoas e empresas, com 18 viagens à Índia, e tem se dedicado ao estudo e ensino de mindfulness, com diversos cursos e preparação no Brasil, Estados Unidos, na Índia, e é autor do livro Mindfulness para uma Vida Melhor. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. E já também fazendo a introdução do tema da sua exposição, é ética e integridade como base pessoal e profissional. Já o Oberon, nosso terceiro painelista, ele é professor de yoga, formado em educação física, com pós-graduação em nutrição humana e saúde pela UFLA, e outra pós-graduação em yoga pelo Instituto Lonavala, através da FMU. Facilitador do Prana Prasakti, retiro de 21 dias de silêncio e jejum, no portal Parvati, em Minas Gerais. Autor dos livros Viajando na Luz, no Fluir da Felicidade e Vegan Yoga, é diretor do documentário Muco. Seja muito bem-vindo, Oberon. E o tema do Oberon é a importância das tradições nas transformações do mundo atual. Nós vamos construir um diálogo entre esses 3 temas, e para a gente começar a fazer essa introdução, te convido, Santocha, para começar a iniciar aqui a exposição. Fique à vontade. Muito obrigada, Daniele. Então, olá a todos que nos ouvem, né? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? E eu queria contar um pouquinho da história que me levou para esse tema dos hábitos, né? Essa história tem 3 pontos. Eu sou jornalista de formação, meu jeito de trabalhar é contando histórias, né? E eu conto muitas histórias sobre mim mesma, sobre as coisas que eu vivi, né? Então, essa história que eu vou contar para vocês, ela tem 3 pontos que foram momentos de profunda transformação na minha vida e que eu ainda não tinha muita consciência, mas que tinham a ver com mudança de hábitos e me mostraram como é profundo mexer nos hábitos e transformar os hábitos, como isso é uma chave de transformação e de guiar nosso trabalho, nossos negócios e nossa vida na direção que a gente almeja, né?
Então, me formei ali jornalista na Casper Libero, que era uma universidade super prestigiada, e fui trabalhar no mercado da indústria da mídia, passei pelo Estadão, pela Rádio Band News FM, fui repórter de rádio, era aquela pessoa que falava: a Marginal Tietê agora tem 28 quilômetros de congestionamento, desde a Ponte do Piqueri até a Ponte do Limão, alternativa, né? E foi uma época que eu aprendi muito, né, essa capacidade de processar informação, né, trabalhando no hard news, na indústria da mídia. Depois eu fui ali para a Editora Abril, trabalhei em algumas revistas, no portal de alguns veículos também, né? E aí, eu estava olhando de fora, vivendo uma vida que parecia mil maravilhas, né? Trabalhava, na época, era a maior editora da América Latina, tinha um carro, tinha um relacionamento, tava assim, todas aquelas frases assim de sucesso na vida tava só no check, check, check. Porém, vivendo de forma muito desconectada de mim, estava ali num processo de obesidade, estava com um problema de saúde super sério que me fazia desmaiar quase toda semana, né? Eu fui assim, neurologistas, procurei ajuda em muitas frentes e não encontrava, né, a solução, a causa para isso. Estava começando um processo de depressão, estava num momento difícil mesmo, assim. Até mesmo o relacionamento que eu tinha a mesma briga. Sabe essas relações que você tem a mesma briga todo dia? Não sei se você está me ouvindo, viveu essa experiência, né? Mas era a mesma briga, né? Então estava num momento de vida delicado, né? E aí, uma tarde, uma amiga minha foi me visitar e chegou de bicicleta na minha casa. E ali eu vi ela sorridente, feliz, suada. Nossa, acabei de subir a Sumaré inteira de bicicleta. Eu falei, uau, eu acho que eu vou experimentar esse negócio, né? Eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa no meu estilo de vida e achei que a bicicleta podia ser uma boa, né? Então, eu comprei uma bicicleta naquele fim de semana e comecei a ir pedalando para a Editora Abril. E aí, eu mudei o caminho que eu fazia, né? Em vez de ir ali pela Marginal, pela Avenida dos Bandeirantes, eu fui por dentro dos bairros. Comecei a conhecer pessoas novas, a ver a realidade de um jeito novo. Comecei a aprender que a cidade de São Paulo foi construída sobre rios, que a Avenida Sumaré é um rio, 9 de Julho é um rio, Pacaembu é um rio. Comecei a entender por que esses lugares alagam, que é o rio que sobe. Comecei a me conectar com as montanhas que conectam um bairro ao outro, entender que bairros estão no alto, que bairros estão no baixo, nas áreas mais baixas. E fui me apaixonando pela cidade. Ao mesmo tempo que eu sentia muito mais fragilidade com o meu corpo exposto numa bicicleta, eu fui me encantando e me conectando com a história, com as camadas que tinham debaixo daquele asfalto, entendendo o bioma que existia originalmente na Mata Atlântica de São Paulo, conhecendo a cultura, conhecendo lugares que antes eu não conhecia, convivendo com pessoas que antes eu não conviveria, né? E isso me levou a criar um projeto chamado Cidades para Pessoas, em que eu peguei a minha bicicleta dobrável e fui viver durante um mês em 12 cidades diferentes, cidades modelo do mundo, ali entre Europa, América do Norte, né, e América Latina, para entender o que faz uma cidade florescer. Era isso que eu queria para São Paulo. Então eu pedi demissão ali da Editora Abril, eu criei um projeto de financiamento coletivo, foi o primeiro do Brasil, na época o Catarse, que foi a plataforma que estourou, estava sendo inaugurado, né? E pus meu projeto lá e levantei o dinheiro para fazer essa viagem, né? E fiquei um ano morando em 12 cidades diferentes, né? O que parece uma ideia um pouco romântica, mas foi uma loucura também, né? Imagina se mudar de país, né, a cada mês, né? Mas eu comecei a aprender muito, conhecer a história que fez Copenhague recuperar seus rios, entender como Amsterdã criou uma rede cicloviária tão fluida e gostosa de pedalar, compreender como Paris recuperou o Rio Sena, entender como a cidade de Oaxaca, no México, criou uma economia em torno das festas populares, especialmente a festa do Dia dos Mortos. E fui absorvendo essas histórias, esses cases, né? Quando eu voltei para o Brasil dessa viagem, comecei a trabalhar com empresas que queriam implementar essas ideias, né? Comecei a fazer palestras em cidades do Brasil, fui para quase todos os estados contar essas histórias, contar sobre esses cases.
E aí, gente, quando eu estava assim no auge desse trabalho, estava experimentando uma fama. Eu lembro que eu chegava nas cidades assim, eu era recebida como se eu fosse uma celebridade, né? Falava, gente, que surreal, né? E tava assim até um pouco distraída com essa fama, assim, né? Meio me achando, na verdade, assim, né? Eu gostava, eu fingia que não, mas tinha um lugar dentro de mim que estava acreditando, assim, nessa história. E aí, quando eu estava assim no auge, tinha acabado de receber um prêmio que eu tinha aqui para Nova York receber, né? Então, eu recebi esse prêmio, porém, na minha vida pessoal, minha mãe atravessava um profundo processo de câncer. E estava chegando muito perto do fim da vida. E aí, isso deu uma baixada nessa euforia toda dessa história, né? E aí eu precisei fazer uma escolha. Ou eu vou ficar aqui com ela, fazendo essa passagem, ou eu vou fazer essa viagem para Nova York e receber esse prêmio. E aí eu escolhi ficar, né? Foi uma escolha difícil, tinha uma parte minha que queria fugir dessa história, né? Mas eu falei, não dá, né? Eu vou me arrepender. E fiquei ali com ela. E esse processo de atravessar a morte com ela e de entrar no sentimento do luto me levou profundamente para o autoconhecimento. Entrei assim no meu mundo interno, comecei a conhecer esse mundo interno, as crenças que eu carregava, comecei a compreender como que a minha mente funcionava, comecei a meditar, comecei uma jornada mesmo assim, uma trajetória vejam que a minha carreira e a minha vida era sempre olhando para o mundo externo, como que o mundo externo pode mudar, pode se transformar. Aí eu levei tudo isso para o mundo interno, né? Como é que mexe aqui dentro, né? E comecei a compreender que tinha uma profunda relação entre as duas coisas. São Paulo é uma cidade que tem trânsito, congestionamento, caos, ao mesmo tempo é um dos maiores índices de ansiedade do mundo. Comecei a perceber que isso que está acontecendo fora, muitas vezes está acontecendo dentro das pessoas, que tinha uma correlação entre essas coisas, né? E nessa correlação, eu comecei a entender que se a gente fica só tentando transformar o mundo externo, a gente recombina ele, mas produz o mesmo tipo de distorção, o mesmo tipo de desconexão. Então, claro que o meu trabalho passou por uma profunda crise, porque coletar os grandes cases do urbanismo mundial não era mais suficiente para trabalhar com transformação urbana. Precisava de um elemento do mundo interno também, né? E ali eu tô aqui pegando meu fio da meada. E aí, nesse momento que eu comecei a perceber isso, entender essa relação entre o mundo interno e o mundo externo, comecei a estudar uma ciência que chama neurourbanismo, que entende assim, qual é o impacto que a cidade tem no cérebro humano, qual é o impacto que esse cérebro impactado produz na cidade. Então é um ciclo vicioso de ansiedade ou é um círculo virtuoso de apreciação, por exemplo, né? Como que isso funciona? Como que essa dinâmica funciona, né? E conforme eu fui me aprofundando nesse estudo, eu percebi que o que unia todos os cases, todas as transformações que eu vi em todas essas cidades do mundo era mudança de hábitos. Em primeiro lugar, as pessoas estavam mudando o seu jeito de perceber a realidade, de processar a realidade e de agir na realidade através dos seus hábitos. Então, Copenhague purificou o seu rio quando as pessoas adquiriram o hábito de voltar a frequentar a margem desse rio. Quando as malhas industriais foram removidas dessa margem de rio e as pessoas voltaram a frequentar aquele lugar, né? Amsterdã se tornou uma potência cicloviária porque as pessoas adquiriram esse hábito de pedalar. Foi uma coisa que aconteceu ali nos anos 70, na crise do petróleo, muita gente precisou ir pedalando para o trabalho e isso potencializou esse modo de transporte, né? Sempre envolveu uma mudança nos hábitos das pessoas. E os hábitos são a nossa forma de piloto automático. É aquilo que a gente faz sem nem pensar, né? Dizem que algo perto de 40%, isso dado varia um pouco de acordo com a fonte, mas algo perto de 40% do nosso tempo é dedicado aos hábitos. E é claro que isso afeta os outros 60%.
Se eu tenho um certo hábito, é claro que isso vai impactar nas escolhas que eu faço nesse tempo em que eu não estou no piloto automático, né? Então, eu fui percebendo a importância, né, o quanto que isso era central mesmo. E mais ainda, quando, né, o terceiro momento aqui da minha história, para ir fechando ela, mais ainda, quando começou a pandemia, eu morava ali na cidade de São Paulo, ainda tentando entender como que eu ia unir as coisas e trabalhar com esse assunto, né? Começou a pandemia, eu entendi que eu precisava sair de São Paulo, né? Morar ali isolada, naquela fase de isolamento, morando sozinha, estava difícil, né? Eu entendi que era o momento de eu começar a sair ali de São Paulo. Então, eu fui morar na praia por um ano, depois fui morar no interior de São Paulo. Quando eu cheguei na praia, eu me lembro que eu montei o meu escritório exatamente como era em São Paulo, e eu comecei a perceber que eu não tinha tempo de ir ao mar, que eu estava vivendo a mesma vida, estava carregando os mesmos hábitos que eu tinha na cidade de São Paulo. E aí eu pensei, mas o que eu estou querendo vindo morar aqui, né? Eu tô carregando uma mochila, uma mala pesada de hábitos e de um estilo de vida de um outro ambiente, de um outro contexto, né? Na verdade, eu posso me mudar quantas vezes forem. Se eu não mudar esses hábitos que estão dentro de mim, eu não vou transformar meu estilo de vida, né? Isso foi muito forte de perceber, né? O quanto que esse jeito de morar em São Paulo tinha ficado gravado, o meu jeito, né, de morar em São Paulo tinha ficado gravado dentro de mim, né? Não tinha tempo, não tinha tempo para ir ao mar, para desfrutar de morar na cidade, de morar naquele lugar agradável, gostoso, né? E foi naquele momento, então, que essa última peça, assim, desse quebra-cabeças chegou, que foi esse livro chamado Hábitos Atômicos, que traz essa frase que é o título aqui da minha fala: esqueça as metas e se concentre nos hábitos. Porque o que ele diz é, quando a gente trabalha por meta, quero mudar de cidade, quero viajar o mundo inteiro para coletar cases do urbanismo mundial, né? A gente dá o nosso melhor, dá um fôlego, vai lá, cumpre a meta, fechou o projeto. Quando a gente se concentra nos hábitos, a gente procura se tornar aquela coisa. Então, veja, eu posso ter uma meta de adotar os ODS na minha empresa, mas eu posso trabalhar para trazer isso para os nossos hábitos, para a gente se tornar o objetivo erradicar a pobreza, o objetivo se harmonizar com as águas. São duas abordagens bem diferentes e são complementares. Claro que a gente precisa ter um foco, um objetivo, um lugar onde chegar, mas a gente subvaloriza isso dos hábitos, que é comparecer ali com constância todos os dias. E o Hábitos Atômicos, ele chama atômicos, porque ele fala sobre uma mudança pequena, mas que tem esse poder atômico de transformação. Vejam o que a mudança do carro para a bicicleta provocou nessa história de vida que eu estou contando para vocês, né? Eu só estou morando aqui hoje, falando essa história para vocês hoje, porque em algum momento eu mudei esse hábito de como que eu me locomovia, né? Isso transformou tudo. Depois o hábito da meditação, isso transformou tudo de novo, né? Então, esqueça as metas e se concentre nos hábitos, tem essa raiz, assim, né? Traga para a sua vida prática, né? Como é que você implementa esses hábitos? Então, foi aí que eu criei a Academia da Nova Cidade, e eu falo dela para vocês hoje, aqui para encerrando a minha fala, como quem mostra o ultrassom de um filho que está prestes a nascer, né? Então, a Academia da Nova Cidade é uma academia de hábitos. Eu entendi que o caminho de trabalhar com inovação não era mais coletar cases e falar sobre eles, ou compreender processos de inovação e falar sobre eles, ou até mesmo tentar replicar essas soluções em outros contextos. Mas era entender qual é o hábito que, se transformado, pode transformar uma vida pessoal, uma empresa, uma organização, né? Então, eu estou começando a fazer os meus primeiros treinamentos e a lapidar essa ideia, mas escolhi aqui no Festival das ODS lançar, né, mais assim para o mundo, essa proposta da Academia da Nova Cidades, que é uma academia de hábitos para a vida regenerativa. Então, aqui dentro de desenvolvimento humano e sustentável, essa é a contribuição, a princípio, aqui que eu quero trazer hoje. Muito obrigada. Muito interessante, Santoshi.
tem tudo a ver com o que o Eduardo vai trazer agora, porque quando ele fala sobre ética e integridade, né, se a gente for falar de uma mudança de hábito, para você chegar até na concepção de que realmente precisa modificar um hábito, você, antes de tudo, tem que ter muita integridade consigo mesmo e para o outro, e muita ética. Então, eu vou abrir agora o painel aqui para o Eduardo e já fazer um diálogo mesmo com o que a Santosha trouxe, para a gente gerar grandes transformações, poder fazer pequenas mudanças consciente. Então, fica com você, Eduardo. Obrigado, Daniele. Excelente a fala da Santosha. E eu começo dela. Ela me lembrou que eu só dou o que eu tenho. Ela trouxe uma realidade que ela vivia e que eu também vivi, que é quando eu tenho um descompasso entre a nossa vida externa e a nossa vida interna. Na verdade, a vida externa, ela demonstra aquilo que está acontecendo na nossa vida interna, só que a gente não percebe. E a gente muitas vezes fica preocupado em atingir metas, em mostrar coisas para os outros, em aparecer bem na foto. Aliás, essa é uma questão muito presente. Eu tenho uma preocupação muito grande de parecer perfeito, porque eu vou ganhar likes, porque eu vou vender, porque as pessoas vão gostar de mim. E eu uso referências externas para eu me encontrar. Isso leva a sofrimento, isso não gera bons resultados. Quando eu falo de ODS, eu estou no festival falando conhecendo os ODS, eu estou falando desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Significa, partindo do básico, é que eu ainda não estou lá. Se eu tenho esses objetivos, é porque eu ainda tenho pobreza, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho desrespeito com a água, com o meio ambiente, com as pessoas, com a diversidade. Cada um desses objetivos, esses 17 objetivos, eles mapearam lugares que a gente ainda não chegou e que a gente precisa chegar. E por que eu não estou lá? Essa é uma pergunta importante. Por que eu não estou lá? Porque provavelmente eu não estou olhando aquilo que é mais importante. Eu não estou olhando aquilo que realmente vai me levar à felicidade. Você pode perguntar, como assim não? Está cada um pensando no seu. Eu descobri, estudando ética, que você não consegue ser feliz sozinho. Se está cada um pensando no seu, nós vamos ter um problema como sociedade. Mas a pessoa que está pensando só nela, ela também tem um problema. Isso nem sempre fica claro. E mais do que isso, eu percebo que existem muitas crenças que contradizem isso, que dizem para você que você precisa pensar em você. Eu costumo dar uma frase, eu trabalho muito com empresas, e eu tenho um curso, inclusive, que eu falo sobre isso, que é um líder precisa ser feliz. Você vai falar, mas que egoísmo, por que o líder precisa ser feliz? Porque um líder que é infeliz, ele gera infelicidade. Quem já trabalhou numa empresa e teve um líder infeliz, já sofreu disso, né? Uma série de situações desagradáveis que você vivencia, porque a pessoa vai projetar coisas em você. Se ela trabalha 12 horas por dia, ela vai achar que você também tem que trabalhar. Os parâmetros, as referências dela são utilizadas na relação. Se ela está infeliz, por que você vai estar infeliz? Sem contar, pegando também o que a Santosha falou, porque eu bebo da mesma água, do autoconhecimento. Para mim, ética é autoconhecimento. Você não consegue ser ético, definir ética como a reta razão, fazer aquilo que é certo, ou fazer o bem e o bom para mim e para o outro, nem só para mim, nem só para o outro. A base disso, para eu saber dizer o que é bom, o que é bem, está no autoconhecimento. Está em entender de verdade o que é bom, o que eu devo fazer, o que leva à minha felicidade. Uma pergunta tão simples, né? O que me faz de verdade feliz? Como é difícil responder essa pergunta. Como a gente coloca coisas no lugar disso? Comer, consumir, ostentar. Comer e consumir, eu preciso comer e consumir, mas como eu faço isso e por que eu faço isso, é algo a ser investigado. Por que eu estou onde eu estou? O que me leva a estar onde eu estou? Eu entendo que os objetivos de desenvolvimento sustentável são os objetivos de felicidade.
coletiva, mas também individual. Eles estão diretamente ligados com o desenvolvimento humano, com aquilo que vai me tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. Por que eu faço essa lógica? Por que eu faço esse link? Porque, voltando para a ética, né? Ética é estudada há mais de 5.000 anos. Você vai nos Vedas, se fala sobre ética, é um tratado sobre ética. No Ocidente, nós estamos falando de mais de 2.500 anos falando sobre ética, Platão, Aristóteles. Qual é a busca? Por que se estuda ética há tanto tempo? O homem encontra a felicidade. A base da ética, ela é formada pelos valores humanos, que é o que me torna humano. Eu só sou humano quando eu ajo a partir dos valores humanos, que é aquilo que eu valorizo para ser humano. Valor é aquilo que eu dou importância. É o amor, é a fraternidade, é a amizade, é a honestidade, é a igualdade, é a diversidade, é a inclusão, é a prosperidade, é a integridade, é a autorresponsabilidade. São tantos valores que me tornam humano. Quando eu atinjo essa humanidade, eu me sinto em paz. Eu me sinto cumprindo aquilo que eu vim fazer, o meu propósito, o meu sentido de vida mais profundo. Muito mais do que uma meta, muito mais do que atender a uma expectativa de uma sociedade, dos outros. Eu percebo que eu estou no meu lugar. Aqui eu não vou trazer teorias, tem muitos autores acadêmicos que falam sobre isso. Eu sinto que aqui é o campo para isso. Mas se for estudar, você vai encontrar a pirâmide de Maslow, vai encontrar um monte de autores que mostram isso do ponto de vista científico, né? São muitos textos. Mas o que importa é o que a gente sente. Eu só estou em paz, eu só sinto uma tranquilidade, um bem-estar verdadeiro quando eu estou atuando a partir dos valores humanos, a partir da ética. E, de uma forma didática, eu incluo que a ética ela tem 3 pilares. Ela tem um pilar que é a ação, aquilo que você faz. A sua ação precisa ser a ação correta. Aquela ação que leva efetivamente em conta a ciência, os bons hábitos, a experiência. É a ação correta. Isso é um prisma, é uma forma de ver a ética. Tem uma escola, uma linha de pensamento sobre ética que aborda muito isso, a ação. A ação precisa ser a ação correta. Um outro aspecto, quando eu vou estudar ética, é a consequência da ação. O que a ação gera? Eu preciso entender os efeitos, os impactos de uma ação. Se eu olho para esses impactos, eu vou poder saber se isso está gerando o bem e o bom. Lembra? A ética é fazer o bem e o bom, para mim e para o outro. Nem só para mim, nem só para o outro. Olhar as consequências me ajuda a avaliar se eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou gerando o bem e o bom para mim e para o outro. E o terceiro, esse pilar, é a intencionalidade positiva, que é uma intenção sincera do bem e do bom. Que é ver o outro bem, que é se ver bem. E isso não é excludente, muito pelo contrário. Eu não consigo estar bem se o outro não está bem. Sei que pode parecer até um pouco romântica essa frase. Mas quando você acalma, quando você se conhece mais, quando você percebe a sua conexão com o mundo, o quanto que você é dependente também do mundo, você vai descobrir que você só está bem se o outro estiver bem. Eu percebo que a gente está no caminho de descobrir isso da pior forma possível, que é onde você tem uma crise climática, onde você tem uma série de problemas na sociedade e te afetam. E aí você vai perceber o quanto que você está conectado com os outros, mas não pelo lado bom, pelo lado ruim. Nós estamos passando por muitas transformações. E a gente tem dificuldade de fazer esse nexo causal. Ação, consequência da ação. Causa, efeito. O que você faz, o que você come, o que você fala, o que você compra, impacta. E vice-versa. Porque vivemos todos no mesmo mundo. Um único mundo.
Daqui, então eu tirei esses 3 aspectos. A ação precisa ser boa, a consequência é boa e a intenção boa. Isso só acontece quando, falando de valores humanos, quando eu tenho essa visão sistêmica, essa visão única, que é uma outra palavra para integridade, ser íntegro, ser uno. A integridade, para mim, além de ser um valor humano, além de ser um aspecto básico da ética, ela é um termômetro de onde eu estou. Um termômetro muito importante. Você se conhece, ou uma das formas que eu ensino para as pessoas se conhecerem nas minhas aulas, nos meus cursos, nos meus trabalhos, é olhar para suas incoerências. A incoerência, que é a falta de ética, é um termômetro de algo que não está no lugar. É um sinal, é a ponta de um iceberg, que mostra que alguma coisa está fora do lugar. Eu posso ter incoerências pequenas, posso ter incoerências grandes, mas toda incoerência mostra que tem algo que não está uno, que não está alinhado, que não está adequado. Isso nasce de um descompasso que a gente tem dentro da gente. Eu costumo dizer que a psique humana, ela é fragmentada. Eu quero muitas coisas, coisas contraditórias. Essa incoerência precisa ser estudada. Ela precisa ser olhada de verdade. Então, se eu vou para os ODS, eu quero que todo mundo tenha água, mas eu desperdiço água. Isso é uma incoerência básica. Eu digo que todo mundo tem direito a ter uma boa educação, mas eu privilegio uns grupos em detrimento dos outros. A gente tem incoerências individuais e tem incoerências coletivas. O desenvolvimento sustentável exige que eu olhe para isso. Mas, como tudo começa dentro, eu preciso começar olhando essas incoerências. Esse desenvolvimento pessoal, ele se mostra, ou seja, eu sei que uma pessoa está se desenvolvendo quando ela está percebendo as incoerências e ela está trazendo coerência para essas incoerências. Ela está transformando as incoerências em coerência. Ela está trazendo integridade para a vida dela. Por isso que eu entendo que ética e integridade são bases para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, mas são bases para eu poder atuar a partir dos ODS, a partir daquilo que é importante, um lugar que é importante que a gente atinja, que a gente chegue. Obviamente que a ética e a integridade, ela exige, ou elas exigem, que eu abra mão de certos hábitos. E por trás dos hábitos tem crenças. Tem coisas que nos levam àquele hábito. Eu preciso abrir mão das crenças. O que está por trás? Por que é que eu faço daquele jeito? O que gerou em mim pensar dessa forma? Você vai ver que as crenças, normalmente, elas são contrárias aos valores humanos, elas são contrárias à ética. Então, por exemplo, uma crença muito comum, um dos ODS é sobre dar oportunidades para as mulheres, para as crianças. Existe uma crença muito forte que a mulher é menos do que o homem. Cognitivamente, isso é um absurdo. Ninguém fala isso em sã consciência. Mas é uma crença que muita gente traz inconsciente e gera preconceito, gera machismo, gera uma série de ações a partir dessa crença. A crença nunca é uma realidade, é uma distorção da realidade. Eu acredito que seja assim. Mas, ao mesmo tempo, não adianta só bater na crença ou bater na pessoa que tem uma determinada crença. Eu preciso entender por que veio essa crença. Porque eu não consigo transformar uma crença sem encontrar a origem dela. O que eu estou querendo dizer aqui é que para a gente poder resolver e ter uma atuação mais... Resolver, eu digo, resolver os conflitos, as incoerências, e ter uma atuação mais firme rumo ao meu desenvolvimento pessoal e profissional, que se linka aos ODS, que se linka ao desenvolvimento
do todo, do planeta, do coletivo, eu preciso investigar o que está por trás, o que gerou essas crenças, esses hábitos, essas escolhas negativas, que geraram impactos negativos. Isso não é tão simples. Isso exige coragem, agir com o coração, porque tem algumas coisas sobre a gente que são desagradáveis. Se eu contar minha história, eu passei por vários momentos onde eu tive que encarar coisas que não eram tão bonitas sobre mim mesmo. E dá medo. Ninguém quer ser vulnerável, todo mundo quer ser perfeito, todo mundo quer ser bem na foto. Mas eu não sou perfeito. Eu preciso respirar fundo e olhar para isso. Conforme eu olho para isso, eu tenho coragem de olhar para isso. Isso vai se transformando. Como eu estou trabalhando a causa das incoerências, eu ganho força para transformar as incoerências. Conforme eu transformo as incoerências e ganho essa integridade, eu começo a atuar de uma maneira mais adequada, gerando um desenvolvimento pessoal, afetando o meu trabalho profissional, gerando mais para dar, eu tenho mais para dar, e, obviamente, ajudando a gente conjuntamente, mas eu fazendo a minha parte, a desenvolver de maneira sustentável, atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa visão sistêmica, essa inter-relação, essa interdependência, ela precisa ser, primeiro, entendida, mas, segundo, ela precisa ser utilizada como mote, como estímulo para que eu faça o meu trabalho pessoal, o meu desenvolvimento pessoal. Por isso que eu entendo que a ética, o estudo da ética, não uma ética filosófica, não uma repetição do que autores falaram bonito, aquelas frases bonitas. Isso pode, no máximo, inspirar a gente. Longe querendo desmerecer, mas isso é uma inspiração. Para mim, ética é quando você olha para dentro e você vê se você está alinhado com o bem e com o bom. Se as suas palavras, ou começar do jeito certo, se os seus pensamentos, seus sentimentos, se suas palavras e suas ações estão alinhadas no bem e no bom, estão alinhadas com os valores humanos. Porque integridade é isso, é alinhamento entre aquilo que eu penso, sinto, falo e faço. Se eu crio esse alinhamento, eu tenho individualmente muito mais força para realizar as metas, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que é isso que eu posso trazer para uma reflexão de como é que a gente pode conhecer e atuar para que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis aconteçam, para que a gente possa fazer a nossa parte. E isso vai gerar felicidade. Porque, de novo, quando eu faço a minha parte, quando eu ocupo o meu lugar, eu me sinto realizado. Um termo que um autor usa, que é a autorrealização, que é o Maslow, vem disso. Um sentimento de plenitude, de contentamento. Isso exige um trabalho interno. Isso exige uma escolha interna de poder gerar esse alinhamento para poder atuar fora de uma maneira positiva. Acho que é isso. Para a gente começar, está de bom tamanho. E fazendo uma conexão sempre muito incrível, professor, trazer o tema da ética, principalmente olhando para os objetivos, para além das metas, e enriquecendo esse debate com o que a Santosha trouxe, né? Para mudar um hábito, gerar grandes transformações, a gente precisa sustentar tudo isso pela ética, mas uma ética além da teoria, uma ética que a gente possa praticar e trazer toda essa integridade. E com isso, não poderia ser tão diferente se a gente for olhar para as tradições que possam nos transformar e a gente fazer esse resgate para transformar o mundo atual. E hoje o Oberon vai trazer aqui agora essa contribuição, porque casa muito bem com tudo que vocês falaram, que essa ética ela tem um princípio e acredito que você vai contribuir e vai fechar com chave de ouro, Oberon. Então, fique à vontade. Pronto.
Boa tarde, Daniele, boa tarde, Santosha, Eduardo. Eu vou fazer mesmo essa costura, porque as duas falas que me antecedem, elas de verdade são os elementos iniciais de onde eu vou chegar na tradição, né? Porque a ética conduz ao hábito, né? Você fazer esse olhar de as minhas decisões diárias, será que elas afetam o outro? Será que elas vão me afetar negativamente? E uma vez feito isso conjuntamente, né, no nível, na amplitude social, a gente vai ter uma tradição. E então eu começo contando um pouquinho de onde eu venho, tá? Só para entender a costura da história. Os meus pais vieram de São Paulo, capital, e eles chegou em um dado momento da vida que eles não estavam confortáveis com o que a cidade oferecia, não conheciam a Santosha ainda. E aí, então, tudo parecia ser contrário àquilo que eles desejavam para uma vida mais sustentável, uma vida mais conectada com eles mesmos e especialmente para criar os filhos. Então eles vieram para o sul de Minas, para as montanhas da Serra da Mantiqueira, e aqui compraram um sítio, morando na roça mesmo, pensavam em desenvolver uma forma de vida que fosse o menos dependente dos ambientes urbanos possível. Menos embalagens, a gente cresceu até os 7 anos de idade sem energia elétrica, por opção deles, plantando o máximo possível que pudesse, que estivesse, né, ao nosso alcance. E junto com isso veio uma coisa que era, de certa forma, uma negação à tradição católica. Os dois vieram de berços católicos, minha mãe em especial, de família portuguesa, muito católica mesmo, assim, de rezar o terço mariano todos os dias às 6 da tarde, e tudo que fizesse fora daquilo que é colocado como, né, a convenção social aceita, tudo aquilo que sai disso ia para o inferno, né? Era heresia e tal. Então ela tinha se esgotado disso, ela se sentia sufocada e ela obviamente vivia um conflito, porque foi a formação dela. Mas aonde encontrar outra coisa que não seja aquilo que pudesse fazer ela respirar? Então é aí que talvez entre meu pai mais fortemente, porque meu pai sai de São Paulo e ele se encontra com um livro chamado Autobiografia de um Yogi, do mestre Paramahansa Yogananda, e ali fala de um monte de coisas sobre o bem viver, sobre o como se conectar com a vida, com a espiritualidade, muito em harmonia com a sociedade cristã, que é, na verdade, de onde eles vinham. Então não tinha esse conflito, era uma forma de reconciliação de uma forma mais harmônica e olhando o Cristo, não tanto a tradição que se tornou a partir do Cristo. Né, o ensinamento do amar ao próximo como a ti mesmo, né, essa história do não ostentar, né, mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e todas essas coisas assim tão simples, foi aliviando à medida que eles iam entrando em contato com isso, e aí a gente foi nascendo, é uma família gigante, todos nasceram em casa, parto natural, tudo por opção, sempre fitoterapia, essas coisas todas que são meio clichê para quem olha para esse povo natureba, eles faziam jus exatamente a esse povo natureba. Então, a gente tinha um conflito aqui na área. Eu moro onde eu nasci, tá? Eu estou no sul de Minas, no meio das montanhas. Estou aqui na roça, minha casinha feita de super adobe, feito por mim e pelos meus irmãos, com captação de água da chuva, com tratamento de água cinza, com energia solar e essas coisinhas, com agrofloresta aqui do lado. Então, e essas coisinhas todas entraram na gente de uma forma muito natural, tipo, não tem como, se existe uma solução, por que a gente vai fazer como todo mundo e negar aquilo que já é solução, né?
Então, a gente foi crescendo, né? É uma família, como eu disse, grande. É meu pai, minha mãe e 10 filhos. É bem fora do padrão. E todos cresceram muito inspirados no que eles traziam, né? O olhar da espiritualidade a partir desse ângulo do yoga, que é tem uma relação harmoniosa com todas as tradições. A gente tem muçulmanos que praticam yoga, a gente tem judeus que praticam yoga, a gente tem budistas que praticam yoga, a gente tem, né, cristãos que praticam yoga. Então a gente sempre teve esse olhar bem harmonioso com as tradições espirituais. E agora eu entro, então, na história que é o que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Em dado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países do nosso globo, sempre muito sincrônico, sempre muito simples, sem um olhar tão investigativo, tão acadêmico, tão adulto para as organizações, né, dos lugares que eu estava chegando. Eu chegava e o meu barato era conhecer as pessoas, era ter a experiência, a vivência. E aí a história finda-se num tempo que eu morei na Índia, e a Índia é talvez o plano mais significativo dentro disso, que é você ver a religião cristã vivendo no mesmo território com a religião islâmica, que vive no mesmo território que os muçulmanos, que os hindus, que os sikhs, que os budistas, tudo no mesmo território, um território que é menos da metade do território brasileiro e com uma população 5 vezes maior. Então, assim, é uma loucura, mas uma loucura que traz algo bonito no quesito a harmonia de crer em coisas diferentes e ainda assim viver em comunidade. E aí é o ponto. Quando a gente fala de ética, e eu vou usar aqui, não sou um acadêmico da área, mas é um pouco do que eu pude observar, a ética está muito relacionada à nossa crença, aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que o Eduardo trouxe, na verdade, vou repetir o que ele disse. A coerência que existe dentro do yoga, a gente usa um nome para isso, que é Arjavan, a coerência entre o que eu acredito, o que eu falo e o que eu faço. Essa coerência, esse alinhamento é o que permite aquilo que é Ananda, né? A felicidade. Então, eu consigo estar bem porque eu não estou em desequilíbrio, eu não tenho contradições dentro de mim. Há um alinhamento, né? Não tem uma parte de mim que está em conflito. Quando isso se estende à comunidade, à sangha, né? O meio onde eu estou compartilhando os meus credos do meu viver e tudo mais, essa crença que eu carrego, ela deve levar em consideração o outro. Então não é mais só ter o alinhamento do que eu acredito com o que eu falo e o que eu faço. Agora eu tenho que, o que eu acredito tem que considerar o outro. O outro também existe na minha realidade, na realidade do ser individual que eu sou. Bom, aí a gente vai perceber que existem alguns elementos que são comuns em todas as tradições. E eu digo que foi enriquecedor estar na Índia. Hoje eu levo grupos para a Índia todo ano, então já não olho com tanto espanto isso. Meu primeiro impacto com a Índia foi muito espantoso, assim, eu fiquei muito chocado e chamou muita atenção. Hoje já passa desapercebido. Mas existe uma coisa dentro da gente que a gente carrega e é inato, assim como a gente nasce, tem rim, e tem pulmão, e tem coração, tem uma coisa que a gente nasce tendo, que é empatia. A capacidade de sentir a necessidade do outro, ou a dor do outro. Isso a gente tem. E aí, todos os preceitos éticos condicionantes, aqueles que levam o ser a ter um convívio harmônico com a sociedade, eles partem desse lugar da empatia.
Então, por que a gente vai ter lá nos 10 mandamentos, não matarás? Por que no caminho óctuplo do Buda a gente vai ter não infligir dor ao outro? Por que que dentro do yoga a gente tem a ahimsa, não violência, né? A gente também tem esses mesmos preceitos dentro do sufismo, né? Dentro da tradição muçulmana. Todos eles têm o não prejudicar o outro, todos. Por quê? Porque em algum momento, quando eu fui prejudicado e eu senti dor, eu reconheci aquilo de uma forma neurológica mesmo, eu reconheci aquilo como aflição. Me gerou medo, me gerou desespero, me gerou um monte de sensações ruins. Está além do nosso julgamento. É uma coisa que é perceptível, está no corpo. Eu sinto a aflição, eu quero sair daquela condição. Uma vez que eu tenho a empatia como um órgão natural que eu trago, se eu fizer aquilo que gera sofrimento no outro, eu reconheço o sofrimento que eu estou gerando no outro, porque eu já senti. Logo, eu tenho esse princípio que é da tradição, que está em todas as tradições, que me norteiam a ter uma conduta de vida mais harmoniosa. Logo, a crença que eu tenho, essa que está em harmonia com a vida, que está em harmonia com os ecossistemas, que está em harmonia com a sociedade, que está em harmonia com os animais, que está em harmonia com rios e tudo mais, ela parte de um lugar de não gerar prejuízo ao outro. Esse é o primeiro ponto. A gente tem um outro preceito ético que nasce também dessa nossa capacidade de sentir o sofrimento do outro, que é a verdade. A gente tem isso nos 10 mandamentos, não apresentai falso testemunho. A gente tem isso no caminho óctuplo do Buda também, que fala da verdade, né, como pilar, né, do caminho do Buda, do caminho do iniciado. E a gente tem isso dentro do yoga também, que consequentemente está dentro do hinduísmo, que é Satya, verdade. De novo, a verdade não é uma teoria que alguém inventou. Olha, gente, não é legal mentir. Aí a gente aprendeu isso com o nosso mestre, aí o mestre passou para outro mestre, aí o outro mestre para outro mestre, e aí a gente tem uma sucessão de gurus, Guru Parampará, e aí o Sampradaya levou até o lugar onde a gente sabe até hoje que é errado mentir. Não, não é assim. A gente nasce com um senso de que se alguém me engana, há uma dor em mim. Há um desconforto real em mim por ter sido enganado. Há um prejuízo sensorial quando eu sou enganado. Eu fico magoado, é um monte de sensações reais que eu trago quando me engano. Como a empatia é algo que é um órgão que eu trago comigo, se eu minto para alguém, ou seja, eu apresento um falso testemunho, eu trago uma inverdade para outra pessoa, eu sei que aquilo pode levar a pessoa a ter esses mesmos sentimentos de dor, sabe, de mágoa. E aí, então, entendendo que a gente está no meio da sociedade, a gente não vai mentir. O mesmo vale para não roubar, o mesmo vale para não promiscuidade, o mesmo vale para não possessividade. Todos esses princípios que eu estou falando, eles são muito bem assistidos dentro do yoga, né? A gente tem ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, parigraha, mas a gente tem as mesmas diretrizes dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, dentro do budismo, dentro do islamismo, e, inclusive, dentro de etnias das comunidades indígenas, a gente tem os mesmos
princípios e não foi inventado por ninguém. Ninguém é detentor da patente do porquê a gente não deve mentir, roubar e agredir o outro. É algo inato, a gente traz dentro da gente. E uma vez que estejamos alinhados com essa verdade de quem nós somos, a gente está sendo dirigido por essas diretrizes. Aí o Eduardo trouxe uma frase que eu acho que contribui muito para o que eu vou falar agora, que é a gente começar a olhar para as nossas incoerências. A sociedade, de uma maneira geral, fez com que algum desses princípios norteadores, eles sejam desgastados, a ponto de, tudo bem fazer isso em certa medida. Tá, tudo bem, não tem problema. Todo mundo faz. Sabe aquela velha história do todo mundo faz? Então, por que você vai ser o bobo de não fazer? Ou o esquisitão de não fazer? E aí, no final, todo mundo faz. E aí a gente beira a sexta grande extinção em massa. A gente beira a um colapso climático. A gente beira a um ponto de não retorno da floresta amazônica. A gente beira um cenário cataclísmico, né? Um cenário de extinção da nossa própria espécie até o final desse século, né? Ou pelo menos que a gente chegue numa condição onde a gente vai reduzir muito o número de pessoas. E dentro disso a gente tem uma realidade com 820 milhões de pessoas passando fome num planeta que produz alimento assim que daria para alimentar 2 vezes a população que a gente tem hoje no planeta, que são quase 8 bilhões de pessoas. A gente poderia ter tranquilamente a alimentação para 16 bilhões de pessoas. E a gente tem 820 que passam fome. E aí, o ponto que eu trago aqui, já para finalizar, é um ponto bastante sensível, porque olhar para as nossas incoerências envolve também a gente sair da teoria, né? A gente tem muita teoria, basicamente, né, a gente tem no nosso celular informação para tudo, para absolutamente tudo. E por a gente saber que a gente tem informação para tudo, a gente não precisa mais pensar, a gente não precisa mais fazer nada, porque qualquer dúvida que eu tiver, eu consulto o celular, consulto o Google. Então, eu parei de exercitar o meu cérebro, de armazenar informação, e essas informações, de alguma forma, mexem com as nossas crenças, mexem com os nossos hábitos, e de alguma forma faz com que a gente tenha a autonomia prática, a autonomia do ser pensante livre para tomar decisões autênticas, que estejam alinhadas com a minha verdade interna e não a reprodução de um inconsciente coletivo, aquilo que todo mundo faz. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para finalizar é que eu acho que tem muito, muito a ver com as ODSs e que está intimamente pautado dentro dos painéis de discussão climática, de sustentabilidade, que é o nosso consumo de produtos de origem animal. Eu sei que é um ponto super sensível, que as pessoas não gostam de tocar, não gostam de ouvir, não gostam de falar, mas tem relação com o não agredir o outro, tem relação ao não mentir, tem relação a ter uma condição de vida empática em sociedade, mas principalmente, se a gente for observar, hoje o setor que mais emprega, não é a palavra. O setor com maior índice de mão de obra escrava é o agronegócio, tá? É a pecuária. O setor que mais invade terras indígenas é a pecuária. O setor que mais polui os recursos hídricos é a pecuária. O setor que mais polui o ar é a pecuária. O setor que tem o maior índice de fator para o aquecimento global, para o efeito estufa, é a pecuária. O principal ponto
que gera fome no mundo hoje, todo esse monte de alimento que eu falei que a gente tem, está deixando os seres humanos passando fome porque ele é todo destinado à pecuária. E aí, quando a gente fala, né, da gente ter essa coerência de entender que somos todos seres sencientes e que há de assumir hábitos que transformem a sociedade, assumir posturas e desenvolver tradições que sejam respeitosas para com o planeta, para com toda a entidade inteligente viva no planeta, a gente precisa repensar um hábito que a gente tem diariamente, que a gente faz às vezes 3 vezes por dia, que é o hábito de se alimentar. Todos os estudos recentes que falam de doenças crônicas, as principais doenças que a gente tem hoje na humanidade, elas estão ligadas ao consumo de produtos de origem animal. Conflitos, como eu falei, né, a má distribuição de renda, a questão agrária, tudo tem esse elemento, né, os produtos de origem animal dentro da história. E aí, se a gente almeja mesmo um mundo de paz, é interessante a gente observar que nesse momento, enquanto nós estivemos aqui, foram por minuto, mais ou menos, por segundo foi um boi, um porco e 180 frangos abatidos, por segundo, enquanto a gente esteve aqui conversando. São 70 bilhões de seres sencientes abatidos todo ano para o consumo humano, sendo que vai gerar a principal causa de morte, que são as doenças do coração, que estão intimamente conectadas ao colesterol ruim, que só existe nos produtos de origem animal. Enfim, vou finalizando aqui a minha fala, mas eu queria trazer esse ponto que muitas vezes a gente fala, então, tem que acabar com a liberação de dióxido de carbono e a gente tem que mudar o combustível, a queima de combustíveis fósseis e tal, mas isso representa 13% nos fatores de aquecimento de mudanças climáticas. Aquele fator que gera 51%, né, a grande fatia, nunca é mencionado, porque é muito pessoal, toca direto no nosso hábito, direto na nossa vida íntima, e tem uma resposta muito grande que afeta diretamente os poderosos, né? A gente assiste a Globo no horário do Jornal Nacional, todo intervalo tem propaganda do agronegócio. Então, essas pessoas, né, esses grandes multimilionários, eles não querem mexer nesse ponto. Então, eu acho importante a gente ser bastante sincero e honesto na nossa busca por uma vida mais sustentável, por um planeta mais sustentável, mais justo, mais pacífico. E é em função disso que hoje eu viajo o mundo falando, dando palestras, me organizando coletivamente com vários setores da sociedade, inclusive com a luta campesina, né, dos produtores rurais. A gente vê que o agro faz uma propaganda de que é ele que alimenta as pessoas, mas o agro basicamente alimenta os bois e os bois alimentam uma fatia pequena da sociedade. O que coloca 70% do alimento na mesa dos brasileiros é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar, que não envolve o agrobusiness. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de carinho, né, em consideração dessa coisa que é sempre levado muito como extremismo, radicalismo e romantismo, seria interessante. Foi por isso também que eu produzi o documentário Muco, que está, nesse momento, foi esse ano lançado nos festivais internacionais. Felizmente, ele está tendo bom reconhecimento, foi selecionado em 39 festivais nos 5 continentes, com 20 prêmios, sendo 13 de melhor documentário, e dia 1º de dezembro ele entra nos cinemas das capitais. Então, faço aqui o convite para que vocês conheçam
esses incômodos que a gente tem que olhar, né, para realmente ter uma vida condizente com aquilo que a gente deseja, para a gente, para os seres que nos cercam e para o planeta como um todo. Muito agradecido. Obrigado, Beron. Você trouxe algumas provocações muito práticas quando a gente olha para as ODSs, mas que traz também tudo que o professor Eduardo falou e o que a Santoshi. Então, a gente trazer a integridade, a verdade, trazer toda essa consciência da ética prática e gerando mudanças de hábito cada vez mais consciente, eu acredito que nesse painel a gente pode deixar como efeito multiplicador. Mas eu gostaria que a Santoshi deixasse mais uma palavra, o professor Eduardo, você também, o Beron. Agora, só para a gente fechar mesmo, alguns minutinhos só que nós temos, para trazer essa mensagem de uma conclusão para quem está nos assistindo, e acredito que casou muito bem, né? Houve um diálogo que foi fluido e sincrônico. Então, agradecer vocês pela participação. Santoshi, se você quiser, pode já fazer um fechamento. Eu estou me lembrando aqui de uma frase de um livro que eu gosto muito, chamado Os Lugares que Nos Assustam. E ele fala ali em determinado momento sobre quando a gente sente o alívio de ver que a situação em que nós estamos é trabalhável. Independentemente do lugar que a gente está, do buraco que a gente se enfiou, da situação que a gente criou, quando a gente percebe que é trabalhável, vai dar trabalho, vai demorar um tempo, mas que tem um caminho, né? Isso dá um primeiro alívio, né? E dá uma descarga assim de força, de energia para começar um movimento. Então a minha inspiração e aspiração, né, ouvindo aqui o professor Eduardo, querido, e o Oberon, né, é que a gente possa olhar para esses valores éticos, para esse caminho de autorrealização do yoga e transformar isso em hábitos, mesmo que 1% todo dia. Se você melhora 1% todo dia, você vai criar uma curva exponencial. Chega uma hora que isso vira uma chave, você muda um comportamento, você muda um padrão, e você vai mudando sua realidade. Isso é o que eu vivo, né? Eu tô falando de algo concreto mesmo, assim. Então, eu espero que a gente tem ferramentas de transformação pessoal e coletiva, os ODS, o FIB, Índice da Felicidade Interna Bruta, né? Eu espero que a gente tenha coragem, como disse o Eduardo, coragem de olhar para o que está difícil, olhar para as sombras internas, olhar para o lugar que a gente se colocou individual e coletivamente, sentir esse alívio de que é trabalhável, minimamente trabalhável pelo menos, e ter a coragem de dar o passo que é possível, com autocompaixão também, entendendo que a gente tem limitações, a gente tem condicionamentos, a gente tem vícios. É difícil mudar hábito, né? É difícil, quem já tentou sabe, né? Mas é possível, né? 1% todo dia. Esse tem sido meu lema e eu gostaria muito de deixá-lo aqui para vocês. Muito bom. Professor Eduardo? Então, ouvindo o Beron falar, ouvindo a Santoshi agora, ela me remeteu, eu queria acrescentar, além de coragem que a gente precisa para tudo isso, porque realmente casou muito o que a gente está falando aqui. Então, são escolhas que não são simples, mas são possíveis. Mas, ouvindo, me traz um outro valor que eu gosto muito, que é a esperança. A esperança de que é possível, sabe? Essa luzinha no fim do túnel, e ela é lembrada quando você vê outras pessoas também, de formas diferentes, falando da mesma coisa, trazendo essa consciência. No fundo, a gente está falando de consciência. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Por que eu tenho esses desafios? Por que a gente tem esses objetivos? Por que isso está acontecendo? O que eu tenho a ver com isso? São muitas questões. Mas, para fechar, para mim, o ponto é coragem e esperança. Esperança que tem algo para ser feito, que começa comigo. Eu lembrei agora de Gandhi. Eu tenho que ser aquilo que eu quero ver no mundo. Eu tenho que... Começa comigo. Isso é importante. E isso é o caminho da felicidade. Isso é o caminho para você poder realmente encontrar um lugar que você vai ficar bem.
E isso não é uma coisa cognitiva, é uma coisa vivenciada. Você vive, você sente isso. Lembrar que o Oberon falou, né, das sensações. É muito importante eu perceber aquilo que é natural, essas sensações que eu tenho, que isso não tem explicação mental. Você vê que é isso, você sabe que é isso, né? Você sabe que é verdade, porque você vive isso. Você não está aqui, você está aqui. Então, a esperança, ela sempre traz um gostoso, né? Traz essa luz. Eu senti isso aqui, eu queria fechar com isso. A gente tenha coragem de esperar. Oberon. Ok. É, eu concordo demais com a fala de Santosha e do Eduardo. O 1% constante leva a 1000%. E aquilo que a gente, às vezes, se autoafirma como impossível, se a gente praticar 1% sempre, a gente vai ver que todas as muralhas, todos os muros, todos os abismos vão ser transpostos, porque a gente não entra numa academia e no primeiro dia a gente está levantando 100 quilos. A gente treina bastante, bastante. A gente prepara os nossos músculos, os tendões, as articulações, e aí então a gente consegue levantar esse peso. Então, tem uma coisa que a esperança, ela nutre a alegria do viver, né? Diante de tanta notícia ruim, de tanta dor, de tanta negligência, e até de tanta mentira, a gente que se informa, às vezes, pode entrar num estado depressivo. E isso tira o brilho da vida e faz com que a gente desista de sonhos, desista de caminhar, desista do 1%. E quando a gente se agarra na esperança, mesmo que exista toda mentira, mesmo que exista toda negligência e toda, sabe, toda tentativa de frear a caminhada, a gente está aceso lá dentro e a esperança traz o quentinho de falar, não, eu vou continuar, mesmo que esteja ruim, hoje eu vou continuar porque é o 1% que eu me comprometi e vale a pena. Então, assim, eu percebo que as decisões mais importantes da nossa vida, elas aconteceram agora. Elas não aconteceram ontem, elas não aconteceram amanhã, elas aconteceram agora. E é claro que às vezes a gente pensa muito alto e amanhã a gente não dá conta de sustentar isso. Mas quando a gente olha para uma pequena mudança que eu posso estar fazendo, aquela mudança, ela só vai acontecer a partir de uma decisão. E essa decisão eu posso firmar agora, hoje, porque é só o que existe. Então, que a gente não viaje e deixe, quando eu for velhinho eu vou ver isso e talvez não exista tempo, né? É muito legal a gente assumir isso agora, ser a mudança que a gente quer ver no mundo a partir desse momento. Agradeço muito essa oportunidade, muito feliz de ter participado aqui dessa mesa com vocês. Uau, finalizamos agora esse painel com muita alegria, porque vocês deixaram, embora tenha sido temas que mexem com as emoções, né, de vocês que estão assistindo, com certeza deve ter tocado aí também para vocês. Eu aqui como mediadora senti bastante, e eu tenho certeza, convicção de que consciência é tudo, como vocês trouxeram, tudo é a consciência e a esperança. Então a gente olha para os objetivos, olha para o que a gente tem feito aqui no festival com a esperança dessa transformação real. Então, quero mais uma vez agradecer a participação de vocês e que a gente possa aí multiplicar tudo isso para chegar nesse objetivo, além das metas, com bastante ação. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês.